Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre pressupostos básicos para que a gente possa proceder uma análise de variância. Antes da gente entrar nos pressupostos em si, vamos relembrar o que é a análise de variância. Então, a análise de variância é uma ferramenta estatística que a gente vai utilizar quando a gente quer comparar 3 ou mais grupos, 3 ou mais populações e observar se a média dessas populações, desses grupos, apresenta realmente uma diferença significativa. Então, por exemplo, se eu estou querendo testar diferentes tipos de fertilizantes sobre o crescimento de uma planta, eu vou utilizar a análise de variância para verificar se as diferenças apresentadas em cada um dos tratamentos aplicados é significativa ou não. Então, as pressupões básicas são aquelas exigidas para que a gente possa proceder uma análise de variância. Caso elas não sejam atendidas, a análise de variância fica com uma resposta, uma eficiência na resposta duvidosa. Essas pressuposições básicas, elas são sobre os erros e não sobre os dados. Então, vamos entender o que são erros e o que são resíduos ou desvios, que muitas vezes a gente usa como sinônimo, mas na verdade não são, tá? Então, acompanhe comigo esse exemplo que eu trouxe para vocês. Digamos que eu fiz um experimento onde eu apliquei 4 tratamentos. Acompanhe aqui no cursor. Tratamento A, B, C e D. E para cada tratamento, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 repetições, certo? Então, quando eu terminei a coleta de dados do experimento, eu cheguei nessa tabela aqui, onde eu consigo calcular a média dos tratamentos e a média geral, ou seja, somo todos os 4 tratamentos e divido por 4 para chegar nesse valor aqui de 26,75, certo? Então, cada tratamento tem uma média e consigo uma média geral desse experimento. Então, se eu fizer a diferença entre a média dos tratamentos e a média geral, eu vou obter uma estimativa do efeito do tratamento, certo? Então, eu vou pegar aqui para cada um dos tratamentos. Para o tratamento a média é 23, faço menos a média geral, menos 26,75, então o efeito do tratamento é menos 3,75. Para o tratamento B, do mesmo modo, eu pego aqui 27 e faço menos a média geral, 26,75, e chego em 0,25. Ou seja, o efeito do tratamento B é 0,25. E assim eu faço para o tratamento C e para o tratamento D, para esse exemplo, certo? Então, gente, o que eu posso observar aqui? Que cada uma das parcelas do meu tratamento, né, que compõem as repetições, apesar delas terem obtido aqui, por exemplo, para o tratamento A, apesar delas terem recebido o mesmo tratamento, o que a gente esperava, né? Que se as minhas parcelas são uniformes, eu teria a mesma resposta, tá? Mas a gente vê que existe uma variação mesmo dentro de cada um dos tratamentos, estão vendo? Então, essas diferenças, elas vão ser explicadas pelos fatores que a gente chama de fatores aleatórios, fatores não controlados do experimento, tá? Que vão, então, resultar numa diferente resposta em cada uma das parcelas, mesmo que essas parcelas estejam sob o mesmo tratamento. Então, gente, o que são esses fatores não controlados do experimento, tá? Pode ser, por exemplo, uma diferença na umidade do solo entre uma parcela e outra, uma diferença de fertilidade, a variação da profundidade de semeadura que eu efetuei, tá? A implantação do meu experimento, uma variação na capacidade ou no poder germinativo das sementes, uma variação na própria aplicação dos tratamentos na parcela, um erro de pesagem, um erro de medida, enfim, não era para acontecer
tá? Mas a gente sabe que é impossível conduzir um experimento sem a presença de erros. Então, é normal que a gente veja essa variação nas respostas das parcelas, mesmo que elas sejam submetidas ao mesmo tratamento. Então, a soma desses fatores não controlados é que a gente chama, então, de resíduos ou desvios, certo? Tá. Então, vamos seguir aqui no meu raciocínio, tá? Então, portanto, a gente vê que a resposta de cada parcela apresenta 3 componentes. A própria média geral, tá? O efeito dos tratamentos que a gente calculou, lembra que eu mostrei passo a passo como calcular o efeito do tratamento, e os resíduos ou desvios, tá? Como é que a gente calcula esses resíduos? Então, o resíduo, a gente vai observar cada um dos valores obtidos em cada parcela. Vamos pegar esse primeiro aqui, por exemplo, 25, tá? E vamos colocar que esse 25 é o efeito do quê? Da média geral, do tratamento e do resíduo. Então, aqui está a média geral, aqui está o efeito do tratamento e aqui está o resíduo. Então, eu quero descobrir como que eu calculo esse resíduo. Então, o resíduo eu vou inverter aqui, né, de posição para obter o valor do meu resíduo. Então, o resíduo, gente, ele nada mais é do que eu colocar em ordem esses valores aqui, tá? Então, eu vou fazer 26,75 menos 3,75, eu tenho 23. Vou inverter esse 23 para o outro lado do sinal de igual com o sinal trocado, né? Então, o meu resíduo aqui é 2, certo? Então, ó, os resíduos, eles vão ter que ser calculados para cada um desses valores aqui que eu coletei ao longo do meu experimento, tá? No caso aqui eu tenho 4 vezes 5, são 20 valores, né? 20 parcelas em que esses tratamentos foram aplicados, tá certo? Então, a fórmula, né, para calcular o resíduo é essa aqui, que eu demonstrei anteriormente com um exemplo prático, né? Então, eu tenho aqui o meu valor observado, que eu peguei lá no corpo da tabela, né? A minha média geral, o efeito do tratamento e o resíduo. Então, invertendo as posições desses componentes da equação, aqui, né, para lá e para cá, no sinal de igual, eu chego ao valor do resíduo, tá? Agora, gente, eu não falei o que é o erro, né? O erro, ele diz respeito a uma observação da população geral, né? Mas com experimentos a gente sempre trabalha com amostras. Então, quando a gente trabalha com amostras, a gente fala em resíduos ou desvios. E se a gente trabalha com um valor geral, né, não com amostragem, com um censo, aí sim a gente pode chamar de erro. Então, a gente diz o seguinte, ó, se nós imaginarmos infinitos experimentos conduzidos nas mesmas condições, nós teríamos os valores verdadeiros da média geral e dos efeitos do tratamento. Aí sim, gente, nós teríamos os erros e não simplesmente os resíduos. Então, de novo, quando a gente trabalha com o censo, né, com o levantamento geral dos dados da população, nós conseguimos estimar o erro. Mas como em experimentação isso fica impossível, né, a gente sempre trabalha com amostras, não com a população total, a gente fala em resíduos. Mas, na verdade, os resíduos, eles querem estimar os erros, né? É uma aproximação do erro que a gente carrega dentro da população. Então, é isso aí, gente, tá? Não são exatamente sinônimos, mas os resíduos, eles são uma estimativa do erro, tá? Resíduo e desvio são sinônimos, né? São duas palavras usadas para designar a mesma coisa, mas o erro seria algo mais amplo. Então, nós utilizamos os resíduos ou desvios para estimar um erro, tá? Então, vamos voltar lá. Os pressupostos básicos para proceder uma análise de variância, eles são sobre os resíduos. Então, nós vamos analisar os resíduos, ver se eles estão em conformidade com esses pressupostos básicos, para que a gente possa realizar análise de variância. Então, os pressupostos são os seguintes:
Os erros, né, são independentes. Lembre, né, que a gente vai utilizar o resíduo para estimar o erro. Os erros, eles devem ter distribuição normal. E os erros devem ter variância constante ou homogênea. O que nós chamamos, uma palavrinha meio complicada, né, de homocedasticidade, certo? Então, agora nós vamos ver cada um desses pontos. O que significa independência, normalidade e homocedasticidade, que são os pressupostos básicos para análise de variância. Então, vamos lá, gente. 1. Os erros devem ser independentes. Cada observação ela deve ser independente das demais, ou seja, o resultado de uma unidade experimental ou o resultado obtido em uma parcela experimental, ele não deve influenciar o resultado obtido em outra parcela, certo? Então, por exemplo, se nós estamos coletando dados de diferentes plantas, cada planta vai ser tratada de forma com que o crescimento dessa planta não afete o crescimento das plantas vizinhas. Por isso, né, que um dos conceitos lá, dos conceitos básicos da experimentação é a gente subdividir, né, as parcelas em área útil e bordadura, justamente para a gente evitar esse efeito cruzado de uma parcela sobre a outra, tá? Então, as observações devem ser independentes em cada parcela, não havendo influência de uma parcela sobre a outra, tá? Agora, né, se por acaso existe essa influência, que a gente diz, né, esses dados eles são dependentes, a gente consegue observar uma correlação das medidas. E com isso, o resultado da nossa ANOVA vai ficar comprometido e, em consequência, o nível de significância, que é o alfa, que a gente escolhe, né? Geralmente a gente trabalha com 5%, ele acaba ficando maior do que o valor informado, certo? Então, gente, a dependência dos resíduos, ou dos erros, ela nunca vai ser desejada, tá? A gente não quer que isso ocorra. Mas ela pode ocorrer quando, por exemplo, o pesquisador obter observações de uma mesma unidade experimental, quando há falta de bordadura nas parcelas, o que eu comentei anteriormente com vocês, ou quando eu utilizo parcelas muito pequenas, tá? Que acaba ocorrendo, então, a dependência de uma sobre a outra, tá? Ou a influência de uma sobre a outra, certo? Então, como que eu posso saber se os erros desse trabalho, né, desses dados que eu levantei no experimento, eles são independentes ou não? Então, eu posso detectar a dependência dos erros plotando gráficos, e daí eu vou perceber que quando eles são independentes, que é o que eu quero, né? Meus resíduos eles vão ficar dispersos no gráfico, não vai ter um padrão definido, tá? Agora, quando os meus erros ou resíduos são dependentes, eu consigo ver que eles se concentram em torno de um padrão. Então, quando eu consigo observar um padrão, uma correlação nos gráficos, eu já, acendo um sinal de alerta e vejo, existe algum nível de dependência nesse meu trabalho, nesses dados que eu levantei, tá? Se eu quiser fazer uma análise formal, né, existem alguns testes, como, por exemplo, o teste de Durbin-Watson, que é utilizado para testar a independência dos resíduos. Beleza? Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto diz que os erros devem ter distribuição normal. O que isso significa? Se nós retomarmos os conteúdos básicos lá da estatística, a gente vai lembrar desse gráfico em formato de sino, né? Onde os dados se distribuem em torno da média. Então, nós temos no ponto central aqui do gráfico a minha média e os dados distribuídos simetricamente em torno dessa média. Se eu obtiver
no meu levantamento de dados, no meu experimento, erros que apresentem essa distribuição, que a gente chama, né, de distribuição normal ou distribuição gaussiana, eu posso proceder com a análise de variância. Tá tudo ok, certo? Então, nos casos em que a normalidade ela não é satisfeita, ou seja, se eu ploto os meus erros e vejo que não existe essa distribuição simétrica em torno da média, eu posso dizer que eu vou ter uma perda de eficiência nos testes relacionados à análise de variância, como o teste F, né, que é o mais utilizado. E, portanto, eu vou ter uma perda de eficiência na estimação dos efeitos dos tratamentos, tá? Como que eu sei se os erros têm distribuição normal? Da mesma forma que anteriormente, eu vou plotar os meus resíduos em gráficos, tá? Que são chamados, né, os gráficos de probabilidade normal, ou também chamados de histograma, ou QQ-plot, tá? E olhando esses gráficos, né, uma simples análise visual, eu consigo ver se existe ou não essa distribuição simétrica ao entorno da média. Agora, se eu quero um teste mais formal, né, para observar se existe normalidade ou não dos resíduos, existem 3 opções, pelo menos, de teste, né, que é o Komorov-Smirnov, Shapiro-Wilks e o Q-quadrado, que vão servir justamente para testar a normalidade dos resíduos. Terceiro ponto, os erros devem apresentar homocedasticidade. O que isso quer dizer? Homocedasticidade diz respeito à variância. Então, a variância dos diferentes grupos deve ser semelhante ou constante. Tá? A variância constante consiste em pressupor que a análise de variância é válida, desde que a maior variância não exceda 3 vezes a menor. O que isso quer dizer? As variâncias elas não precisam ser necessariamente idênticas, mas elas não podem estar tão distantes de modo que a maior variância seja 3 vezes maior do que a menor variância, certo? Existe um limite no distanciamento entre essas variâncias dos diferentes grupos ou diferentes tratamentos, tá? No caso, né, de um experimento onde eu vejo que existe uma grande diferença nas variâncias dos tratamentos, ou seja, minhas variâncias são muito desiguais, eu digo que não há homocedasticidade, e sim que há heterocedasticidade. E eu vou, então, ir para análises incorretas, vou chegar em resultados incorretos. Então, por exemplo, no teste F, eu posso acabar não rejeitando a hipótese da nulidade, mesmo ela sendo falsa, certo? Eu tenho uma H0 falsa e eu acabo não rejeitando ela por problemas, então, de heterocedasticidade. Como que eu sei se os erros têm homocedasticidade? Tá? Então, de novo, eu posso plotar gráficos, tá? De dispersão dos desvios padrão contra a média. Se eu identificar que existe correlação, vocês estão vendo aqui que existe uma certa tendência, uma certa correlação, eu vou dizer que esses dados têm heterocedasticidade. Agora, se esses dados não seguem um padrão, se eles estão dispersos no gráfico, não consigo observar nenhuma correlação, aí sim eu posso dizer que meus dados atendem o terceiro pressuposto, que é o pressuposto da homocedasticidade. Caso eu queira fazer uma análise mais formal, utilizar um teste, existem, então, alguns testes matemáticos para ver se existe igualdade nas variâncias. Então, temos o teste de Cochrane, o teste de Hartley, o teste de Bartlett e o teste de Laverne. Então, digamos que cheguei num ponto lá dos meus dados
e esses dados, eles não têm distribuição normal e não têm homocedaticidade. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu experimento todo fora? Não, né? Eu posso tentar analisar os meus dados a partir de dados transformados. Então, a gente usa um recurso chamado transformação de dados para ver se daí, né, esses dados estando em outra escala, se eles vão atender a esses pressupostos, certo? Mas a transformação de dados é assunto para uma próxima aula. Muito obrigada.